A Bíblia apresenta uma notável manifestação do juízo de Deus, a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Ao descrever os eventos dos últimos dias, Pedro se refere a uma história fundamental do Antigo Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades da planície ficaram famosas por sua maldade e se tornaram o primeiro exemplo de centros populacionais destruídos pelo fogo do céu. Quais eram as condições morais que levaram à destruição dessa cidade? Encontramos semelhanças nos nossos dias. O texto de Pedro, em 2 Pedro 2, 4 a 11, mostra a aplicação do castigo, a punição divina. A Bíblia é muito clara em dizer que o Senhor não tolera o mal por tempo indeterminado e que serão punidos aqueles que não fazem a vontade de Deus. A partir do verso 4, Deus não poupou os anjos quando pecaram. Sim, Deus não poupou os anjos, aqueles que se associaram com Lúcifer no céu. Mas ainda não poupou também o mundo antigo, quando estabeleceu Noé como seu representante, poupou Noé, preservou Noé e destruiu o mundo pelo dilúvio. Mas ainda, no verso 6, reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra. Ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Sodoma e Gomorra servem de exemplo, como diz a Bíblia, para aqueles que querem viver em desacordo com a vontade de Deus, ou querem viver de uma maneira ímpia. Mas, mesmo na condição da destruição de Sodoma e Gomorra, ele livrou o justo Ló, como a gente vê no verso 7. Portanto, o Senhor sabe, aplica de maneira correta o juízo, exerce o juízo, um justo juízo. Veja o verso 9. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e preservar sob castigo os injustos no dia do juízo. Ele livra o justo. Mas a Bíblia diz que não há justo sequer. Quem são esses justos? Os justos são os que foram justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E pune o pecador. Mas a Bíblia diz que todos são pecadores. Que pecador é esse que ele pune? Aquele que é um pecador contumaz, um pecador que não se arrepende. Veja só os pecados que são enumerados aqui em Sodoma, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Veja, não proferem contra elas juízo infame na presença de Deus. Veja só, então, irmãos, quais eram os pecados? Era a libertinagem. E a libertinagem eram práticas sexuais corruptas, as paixões da carne, os ensinos distorcidos. Tudo isso, então, mais a zombaria de gente, de seres superiores, orgulhos, arrogância. A advertência apresentada às pessoas nos últimos dias por meio do relato de Sodoma e Gomorra é clara. Um dia os ímpios serão destruídos. O pecado é enganoso, pois cega para o real estado do nosso coração, escondendo nossas transgressões sob uma camada de autojustificação, enquanto somos rápidos em reconhecer os pecados dos outros. Sim, reconhecemos rapidamente os pecados dos outros. Vemos, acusamos, mas os nossos pecados, nós como que não vemos, ou fazemos questão de não ver, de escondê-los. A denúncia da infidelidade de Israel foi proferida por Ezequiel 16, 46 a 50. Veja o que o profeta Ezequiel, falando em nome de Deus, dizia para o povo de Deus. A tua irmã maior é Samaria, que habita à tua esquerda com as suas filhas, e a tua irmã menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma. Sodoma e as suas filhas. Aqui o profeta está falando assim, Sodoma é irmã de Israel. Mas Sodoma era ímpia, era impura. Veja só, ainda todavia não só andasses nos seus caminhos, nem só fizesse segundo as suas abominações, mas como se isso fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. O Senhor estava acusando Israel, que Israel estava se corrompendo mais do que Sodoma. Veja só o texto da nossa lição.
No mesmo capítulo em que Deus falou sobre quanto amor derramou sobre sua nação, ele a advertiu de que, embora não tenham cometido os mesmos pecados, se corrompeu mais do que Sodoma. Israel se prostituiu e cometeu adultério espiritual. Imagine a surpresa do povo ao ouvir que era mais corrupto do que as cidades famosas por seus pecados. Veja lá quais eram então as iniquidades de Sodoma, e que eram agora repetidas por Israel. Verso 49 de Ezequiel 16. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Orgulho, fartura de pão, próspera prosperidade, mas isso parece bênção, exceto o orgulho, mas fartura de pão e a próspera tranquilidade. E que fazia isso? Isso fazia com que eles esquecessem da justiça social. Eles eram fartos, eles eram abençoados, mas não praticavam a injustiça social. Isso não é novidade, não apenas no antigo Israel, mas com toda a humanidade. Paulo apresentou uma longa lista de pecados humanos que poderia ser escrita com base nos jornais de hoje. Essa descrição da condição dos gentios não tinha a intenção de criar sentimento de superioridade entre os judeus, mas para levar o povo de Deus a entender a gravidade dos seus pecados. Veja, o povo de Deus não era um povo especial. Deveria comportar-se de uma maneira especial, mas o Senhor agora apontava os seus pecados, os pecados dos povos ímpios, para que Israel também se lembrasse e não cometesse esses pecados. Veja a relação que o apóstolo Paulo faz dos pecados daquela época de Sodoma, da época do povo de Israel, e veja se não são os mesmos de hoje. Impiedade, perversão da justiça, não glorificam a Deus, tornam-se loucos, adoram a criatura no lugar do Criador, mentem e têm paixões infames. As paixões infames se referem especialmente aos desvios sexuais, aos desvios da prática sexuais que são vistos com intensidade nos dias de hoje. Qual a advertência para nós, para o povo de Deus? A Bíblia não é dirigida principalmente à sociedade como um todo, mas ao povo de Deus. Quando vemos os pecados hediondos descritos em passagens como Apocalipse 13:17, isso é uma advertência de que nós também podemos cair nessa armadilha. Temos a Bíblia, irmãos, a Bíblia foi preservada, foi inspirada e preservada para nós, para que nós aprendamos. Como diz o verso o verso para meditar da lição dessa semana, para que a gente aprenda, serem de exemplo. Quero ler 1 Coríntios 10:12. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Isso está na Nova Bíblia Viva em português. Sabe, irmãos, devemos nos colocar nas mãos de Deus. Devemos procurar fazer a vontade de Deus da melhor maneira. Nunca nos orgulharmos de, eventualmente, termos algum privilégio espiritual, conhecermos a palavra de Deus. Mas devemos tomar cuidado, porque, como diz o verso, nunca pense, eu nunca faria tal coisa. Não critique. Você pode também cair em pecado. Deus abençoe cada um de nós e abençoe a nossa vida para que seja uma vida santificada, de acordo com o plano de Deus.